Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e eu sou diretor da SOSprofessores.com. Você está vendo aí o endereço, né? Aulas particulares que a gente trabalha, reforço escolar, preparatórios para concursos. Desde 1991 a gente desenvolve esse trabalho voltados para o ensino médio e o ensino fundamental. E o tema do programa de hoje, que é de orientação aos pais, como saber se um professor particular é realmente bom. Você está procurando um professor para o seu filho, né? E você quer saber se realmente aquele professor presta. Que características o professor deve ter para a aula com o meu filho dar certo, funcionar? Então, vamos lá. O professor deve saber o seguinte, ele deve trabalhar, você deve observar se ele vai trabalhar 4 aspectos fundamentais com seu filho numa aula particular. Primeiro, vai trabalhar com ele o óbvio, né? Os assuntos atuais. Tudo aquilo que está sendo visto no colégio, o professor vai repassar esses conteúdos com ele, né, para perceber se está tudo em ordem, se está tudo direitinho. Isso aí é óbvio. Segundo ponto, no que ele está fazendo esse trabalho com os assuntos atuais, o professor deve constantemente verificar os conteúdos de base. Já gravamos num programa anterior a importância de se trabalhar a base. Por quê? Se no meio do caminho houver algum ponto ali que a matéria ficou complicada, muitas vezes é porque lá atrás alguma coisa não foi bem entendida e aí vai virando uma bola de neve. Então, um constante trabalho, né, relembrar conteúdos de base, conteúdos importantes, onde o professor ele já sabe, opa, eu estou dando esse assunto aqui, eu preciso dar uma relembrada naquele tópico lá de trás, para que aí a aula possa fluir bem, a aula possa funcionar direitinho com meu filho e com a minha filha. Terceiro ponto fundamental, tá? Fixação, exercício. Eu costumo dizer que geralmente essa é a parte que os alunos menos gostam, né? Ah, que saco, tem que ficar fazendo exercício, mas não tem jeito. É a prática que faz a gente guardar, a gente lembrar. Se você aí que é pai, mãe, tiver uma faixa etária parecida com a minha ou maior, você vai lembrar de uma coisa sobre a importância da prática da fixação. Muito provavelmente você deve lembrar de cabeça o seu telefone quando você era criança. O telefone da sua avó, do seu avô, dos seus tios. É bem provável que até hoje você ainda lembre de cabeça o número. Mas em compensação, às vezes o seu próprio celular você não lembra o número. Ou o telefone de alguém você não lembra o número. Por quê? Porque antigamente não tinha no celular, né, aquela memória que você apertava o dedinho ali no nome para discar. Agora, antigamente você tinha que praticar. Era discar mesmo o número. Se você não soubesse de cabeça aquele número, você não conseguia falar com a pessoa, né? Então, a gente gosta muito de brincar com isso. A fixação, né? Como é que é? Importantíssima. E não tem jeito. É fazendo exercício, é praticando que seu filho e sua filha vão realmente guardar, lembrar aqueles assuntos, aquelas explicações, aquelas fórmulas, né? Para utilizar na hora da prática, na hora da prova. E o quarto aspecto aí fundamental, a parte motivacional, a empatia, a simpatia, ele se sentir confortável, à vontade com o professor, o suficiente
para perguntar, para tirar dúvidas, para se soltar durante a aula, se soltar no desenvolvimento dos exercícios, de perguntar, de não ter vergonha de perguntar. Então esse aspecto também é fundamental numa aula particular, tá certo? E nós aqui na SOS Professores damos treinamento para a nossa equipe. Os nossos professores recebem um treinamento adequado para justamente trabalhar esses 4 aspectos com os alunos e são muito cobrados pela equipe pedagógica e pela direção para sabermos se ele realmente está cumprindo com isso aí direitinho. Tá legal então? Muito bem. Sendo assim, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!